Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui com mais uma aula de geometria. Isso mesmo, geometria. Então vamos ver qual é o nosso conteúdo de hoje. Aula de número 11, o eixo, espaço e forma. Conteúdo, retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Qual é a nossa habilidade? Identificar e conceituar paralelismo e perpendicularismo entre retas. Então, vamos lá, que agora é hora de estudar. Uma aula que reta é um dos conceitos primitivos da geometria. É o encontro, por exemplo, de duas paredes, nos dão a noção de reta. Então, observe aqui no desenho. Tenho aqui duas paredes e essa linha que passa por essas duas paredes nos dá uma noção de reta. Então, observe. Isso aqui, ó, nos lembra a noção de reta, como nós vimos na última aula. Tá certo? E o nosso conteúdo ele parte desse princípio, do que é a reta e como classificar essas retas. Então, para começar a classificar, vamos entender o que está no mesmo plano e o que não está no mesmo plano. Por que isso é importante? Porque muitos livros classificam as retas, às vezes, sem dar a noção do que estejam ou não no mesmo plano. Então, imagine que isso aqui seja a sua sala de aula, ou a sala da sua casa, ou até mesmo um caixote, tá certo? O que ficar melhor para a sua imaginação. Então, vamos traçar aqui duas retas. Então, vamos dizer que essa aqui é a nossa parede, e eu traço uma reta aqui nessa parede, tá certo? Ok? E aqui seria o chão da nossa sala ou da nossa casa. Eu traço uma outra reta. Então, pense comigo. Será que essas duas retas estão no mesmo plano? Se você considerar que aqui é a sala da sua casa ou é a sua sala de aula, você vai ver que cada parede, o chão e o teto são planos diferentes. Então, por exemplo, aqui o chão da nossa sala, lembra, nós temos que chamar os planos por letras gregas. Então, esse aqui é o nosso plano alfa, esse aqui é o nosso plano beta, é o da parede, ok? Então, traduzindo, né? Esse aqui vai ser o chão da nossa sala, ok? E essa aqui vai ser a nossa parede. Então, verifique o seguinte, essas retas, a verde e a vermelha, né? A verde e a vermelha, estão no mesmo plano? Olhe para o desenho. Não, não estão no mesmo plano. Não estão no mesmo plano. Estão em planos o quê? Diferentes. Você desenhou aí no chão da sua sala, né? A sua mãe ficou muito feliz porque você pegou o giz de cera e pintou de verde o chão e na parede de vermelho. Aí você não ficou satisfeito? Você foi lá para sua mamãe e fez mais uma reta amarela na parede da sala da mamãe. E ela ficou mais feliz ainda, né? Para poder você estudar matemática. Então a pergunta é o seguinte, as retas vermelha e amarela estão no mesmo plano? Se você parar para observar aqui no desenho, sim. Você pintou com giz de cera a reta vermelha e a reta amarela. E elas estão o quê? Na parede, ou seja, no mesmo plano. Então, as retas vermelha e amarela estão no mesmo plano. Tá certo? Então, nós temos que começar a nossa aula de hoje entendendo bem isso. O que está no mesmo plano e o que não está no mesmo plano. Se eu desenhasse uma reta preta, por exemplo, aqui em cima, no teto, você pegou a escada e desenhou uma reta preta no teto. Essa reta preta está no mesmo plano que a reta verde? Não. A reta verde está no chão, a reta preta está onde? No teto. Muito bem. Então, ficou claro essa noção de estar no mesmo plano e não estar no mesmo plano? Muito bem. Mas, professor, isso tem um nome, tem uma classificação? Tem. É o que nós vamos ver agora. Muito bem. Então, acabamos de ver o conceito do que está e o que não está no mesmo plano, tá certo? E vamos começar nossa aula de hoje com o seguinte conceito. Retas que estão no mesmo plano são chamadas de retas coplanares, ok? Muito bem, professor, não entendi. Coplanares, sim. Coplanares significa o quê? Que estão no mesmo plano, tá certo?
Sempre que você vê esse conceito, tem que ficar claro. Retas coplanares são retas que estão no mesmo plano, ok? Muito bem. Então, retas que estão em planos diferentes são chamadas de quê? De retas reversas, tá ok? Vamos ver aqui no desenho. Observe o seguinte, as retas C e D, olha aqui, ó, as retas C e D. Verifique, elas estão em planos diferentes ou no mesmo plano? Bom, estão no mesmo plano. Se você considerar, lembra do desenho que eu fiz agora, onde você desenhou com giz de cera na parede da sua mãe, uma reta, por exemplo, aqui amarela e uma vermelha. Olha que bonita, ela ficou muito feliz, não é verdade? E você viu o quê? Que essas duas retas que você desenhou estão no mesmo plano. Se elas estão no mesmo plano, então elas são chamadas de quê? De retas coplanares. Da mesma forma aqui em cima, observe, as retas A e as retas B também estão no mesmo plano, também são chamadas de retas coplanares, ok? Mas, professor, e se eu comparar a reta B com a reta D? Olha aqui, ó, a reta B e a reta D. B e D. Elas estão no mesmo plano? Não. Elas não estão no mesmo plano. Observe, a reta B está aqui em cima, né, como se fosse o teto da nossa sala, e a reta D está na parede. Não estão no mesmo plano. Então, nesse caso, elas não são coplanares, são chamadas de retas reversas. Ok? Então, nossa aula de hoje começa com esses dois conceitos. Retas coplanares estão no mesmo plano e retas reversas estão em planos o quê? Diferentes, tá certo? Você tem que gravar bem esses dois conceitos. Coplanares, reversas. Professor, a nossa classificação acaba por aqui? Não. Agora vamos começar a outra classificação, que é justamente das nossas retas coplanares. Só depois que você entende o que é coplanar e reversa que você pode vir para cá. Ó. Classificação das retas coplanares. Agora sim, a gente pode começar a classificar as retas. Por quê? Porque as retas coplanares elas possuem duas classificações. Elas podem ser paralelas ou podem ser concorrentes. Professor, mas eu já vi direto em alguns lugares paralela e concorrente e não falava nada de coplanar e reversa. Sim, isso é um erro. Você só pode classificar em paralela e concorrente retas que são o quê? Coplanares, antes de tudo. Tá certo? Então, para você classificar, você tem que primeiro saber se elas são coplanares. Só se fala em paralela e concorrente se as retas forem o quê? Coplanares. E o que são retas paralelas? Bom, as retas são chamadas de paralelas quando elas não têm ponto em comum. Então, observe aqui no desenho a reta A e a reta B. A reta A e a reta B não se tocam em nenhum lugar. Elas não se cruzam em momento nenhum. Ou seja, elas não possuem ponto em comum. Falando uma linguagem matemática, ou seja, qual é a interseção da reta A com a reta B? Professor, que símbolo é esse? Esse Uzinho de cabeça para baixo. Esse símbolo significa interseção. O que é a interseção? O que essas retas têm em comum? Bom, professor, elas não têm nada em comum. Elas não se cruzam em nenhum ponto. Logo, a interseção entre elas é o quê? Um conjunto vazio. Professor, que símbolo bonito isso. Esse símbolo bonito significa conjunto vazio. E por que ele é vazio? Porque não tem nenhum ponto aqui entre elas. Ó. Elas não se cruzam, observe. Elas não se cruzam em nenhum momento. Então, são chamadas de retas paralelas. Vamos à próxima. Agora sim, retas concorrentes. Né? O que são retas concorrentes? Essas sim são chamadas de concorrentes quando tem um único ponto em comum. Observe o desenho, as retas C e a reta D e C. Observe que elas se cruzam bem aqui, ó. Veja, elas se cruzam em um determinado ponto. Né? Vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Então, observe, são concorrentes. Significa o quê? Que se cruzam em um ponto, tá certo?
Muito bem. Então, se eu for comparar, qual é a interseção da reta D com a reta C? Professor, não entendi. Que símbolo é esse? Esse símbolo é a interseção, meu amiguinho do quarto ano. Esse símbolo significa o seguinte: o que elas têm em comum? Olhe para o desenho. O que essas retas têm em comum, se você olhar para o desenho? Muito bem. O que elas têm em comum? O ponto P. Olha aqui o ponto P. Ponto P é o que elas têm em comum. Então, a interseção entre elas, ou seja, o que elas têm em comum? O ponto P. Por isso, são chamadas de retas concorrentes. São retas que possuem um único ponto em comum, ok? Então, nós temos que entender bem isso, tá certo? Vamos lá. Paralelas quando não tem ponto em comum. Retas A e B, a interseção entre elas é um conjunto vazio. Conjunto vazio, não se fale zero com isso aqui, tá? Conjunto vazio. Quando é que elas são concorrentes? Quando elas possuem um ponto em comum. Tudo bem? Ficou claro? Certo. Lembrando que só se fala em paralela e concorrente quando você está tratando de retas o quê? Coplanares. As retas coplanares é que nós classificamos em paralelas ou concorrentes, ok? Lembre disso. Você não usa essa classificação para retas reversas, somente para retas coplanares. Muito bem, professor. E agora sim, retas perpendiculares. Nós já começamos na última aula a falar um pouquinho sobre elas, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nosso assunto. Retas perpendiculares. Dizemos que duas retas são perpendiculares se elas se cruzam num ponto entre si e formam um ângulo de 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus, professor? É um ângulo reto. É um ângulo reto. Nós falamos sobre isso. Imagine que você tem duas paredes, né? Esse ângulo aqui, como você pode notar, ó, reto. Quanto é que ele vale? 90 graus. Então, veja que nós temos aí as retas A e B. Inclusive, são retas que estão até em planos diferentes, né? Note aqui, a gente não está enxergando, mas a reta A fura o plano, né? E vai embora, ó. Vai passar por aqui. Ela fura o plano. Então, a reta A e B. Note que a reta A e B estão formando entre si um ângulo aqui, ó, reto. De quanto? 90 graus. Ok? Então, elas estão formando entre si um ângulo de 90 graus. Então, nós dizemos que as retas A e B são perpendiculares. Note, esse ângulo é chamado de ângulo reto. Para representarmos que duas retas A e B são perpendiculares entre si, utilizamos esse símbolo aqui, ó. Então, observe, está aqui o nosso símbolo. Então, nós queremos dizer o seguinte, que quando eu coloco aqui, ó, esse símbolo, eu estou dizendo que A é perpendicular a B. A é perpendicular a B, tá certo? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Professor, as retas A e B estão no mesmo plano? Não. Note que as retas A e B não estão no mesmo plano. Se nós fizermos um desenho aqui, nós vamos ver o quê? Que a reta A está em um outro plano. Olha aqui, ó. A reta A está em um outro plano. A reta B está no plano B, no plano alfa, a reta A, por exemplo, está no plano beta. Estão em planos diferentes. Retas A e B, então, são chamadas de quê? São chamadas de retas reversas. E além de serem reversas, são retas o quê? Perpendiculares. Por quê? Porque formam um ângulo de quê? De 90 graus. Muito bem. Tá certo? Então vamos deixar bem claro isso. Tá bom? Professor, por que eu não posso dizer simplesmente que qualquer reta é paralela somente se a interseção entre elas é um conjunto vazio, ou seja, se elas não têm um ponto em comum? Vou explicar por quê. Então, imagine o seguinte, imagine aqui uma reta A, imagine aqui uma reta B, tá certo?
Muito bem, vimos aí. Qual é a classificação de retas paralelas? Bom, duas retas são paralelas se elas não possuem nenhum ponto em comum. Eu pergunto a vocês, qual é o ponto em comum entre A e B aí? Lembrando que o A está no plano alfa, o B está no plano beta. Ah, professor, acho complicado falar alfa e beta. Tudo bem, o A está na parede, o B está na parede e o A está no teto. Pode ser assim também, para você entender melhor. Qual é a interseção entre elas? Se você notar, elas não se tocam, né? A interseção entre elas é um conjunto vazio, elas não têm ponto em comum. Eu posso dizer que essas duas retas aqui são paralelas? Sim ou não? Se eu perguntasse para você agora. São paralelas? Resposta, vamos lá. Não, não são paralelas. E por que elas são paralelas? O simples fato da interseção delas ser um conjunto vazio, ou seja, apenas eu dizer que duas retas não possuem pontos em comum, não quer dizer que elas sejam paralelas. Porque antes eu tenho que observar o quê? Qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? Essas retas são coplanares? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Professor, nesse caso aqui elas não são coplanares. Ó. O A está no teto e o B está na parede, justamente. A e B, apesar de ter conjunto vazio, não tem interseção, mas A e B não são retas paralelas. São retas apenas o quê? Reversas. Tá certo? Reversas. Eu só poderia falar que uma reta é paralela se primeiramente ela fosse o quê? Coplanar. Fique bem claro isso na sua cabeça. Tá certo? Se você olhar aí uma questão em algum livrinho, dizendo apenas que a reta A e B são paralelas se não tem ponto em comum, tem que tomar cuidado. Isso só vale se, antes de tudo, elas forem o quê? Coplanares. Se não for coplanar, tome cuidado. Você pode estar olhando para duas retas o quê? Reversas. Tá certo? Professor, as retas reversas podem até ser perpendiculares? Até pode, mas as paralelas você tem que tomar muito cuidado. Tá certo? Tem que observar isso com bastante calma. Tá certo? Novamente, para eu classificar as retas, ok? Nós temos que fazer o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que observar é se elas são o quê? Coplanares. Sim, elas são coplanares. Então, eu tenho que ver. São paralelas ou concorrentes. Professor, elas não são coplanares. Eu observei, elas não estão no mesmo plano. Tudo bem, então você vem para cá. Então, essas retas são classificadas como o quê? Reversas. Tá certo? Nós vimos aqui que tem que tomar muito cuidado com a classificação das retas paralelas e das retas reversas, para que você não confunda as duas, tá certo? Então, sempre observe o desenho, né? Não olhe apenas assim o enunciado, tem que olhar o desenho, tá ok? O desenho vai te dar informações importantes, porque, por exemplo, se eu faço o seguinte desenho aqui, observe. Coloquei aqui duas retas. O que você pode observar nesse desenho? Que as duas retas estão no mesmo plano. Observe, retas R e S estão no mesmo plano. Beleza. Então, primeira conclusão, são coplanares. Agora eu vou classificar. Bom, já sei que são coplanares. Elas se cruzam em algum lugar? Não. Não se cruzam em nenhum lugar. Então, R, interseção S, é o quê? Conjunto vazio. Lembrando que você pode apresentar conjunto vazio desse jeito ou desse jeito aqui, tá bom? Muito bem, elas não possuem ponto em comum. São coplanares, não têm pontos em comum? Ah, sim, professor. Então, nesse caso, sim, elas são paralelas, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Retas coplanares e retas paralelas. Muito bem, vimos a classificação aí das retas coplanares e reversas. Então, vamos praticar, é hora do nosso exercitando. Exercitando número 1. Alex está fazendo exercício de geometria. Para isso, o professor lhe deu um desenho com várias retas de cores diferentes, como mostra a figura.
Então, o Alex aí está observando, né? O professor deu para ele um paralelepípedo ou um bloco retangular, como você queira chamar, com várias retas de várias cores, né? Muito bem. O que aquele professor quer saber do Alex? Bom, o professor perguntou para o Alex, letra A, como se classifica as retas azul e vermelha? E na letra B, como se classifica as retas verde e azul? Exercitando número 2. Laura estava brincando de identificar retas paralelas e concorrentes usando palitos coloridos, como mostra a figura. Então, olha aí, a Laura estava também brincando com geometria, resolveu pegar palitos coloridos, não é verdade? Para fazer essa brincadeira. E tentou classificar esses palitinhos. Bom, perguntou-se para a Laura, letra A, qual a classificação das retas azul e laranja? Letra B, qual a classificação das retas verde e azul? Letra C, qual a classificação das retas vermelha e laranja?
Então vamos lá, que chegou a hora de resolver os nossos exercícios. Então vamos resolver. Primeiro exercitando. Alex está fazendo exercício de geometria. Para isso o professor lhe deu um desenho com várias retas de cores diferentes, como mostra a figura. E o que o professor perguntou? Como se classifica as retas azul e vermelha? E na letra B, como se classifica as retas verde e azul? Então vamos voltar aqui. Primeiro vamos ver azul e vermelha. Vamos observar o desenho. O que nós podemos observar nesse desenho? Temos aqui a primeira reta, a reta azul, né, que está no teto, né, ou na parte de cima do bloco, e a reta vermelha, que está na lateral, não é verdade? Na parede, como você queira chamar. Tá certo? No futuro nós vamos aprender a classificar direitinho cada parte dos sólidos. Então vamos lá. Observe que a reta azul está aqui, né, na parte de cima, e a reta vermelha está na lateral. Essas retas estão no mesmo plano? Como você pode observar, elas não estão no mesmo plano. Se elas não estão no mesmo plano, são retas o quê? Muito bem, são retas reversas. Olha aí, ó, as retas azul e vermelha são chamadas de retas reversas, porque não estão no mesmo plano. Muito bem, primeira já foi. Como se classifica as retas verde e azul? Então vamos lá, verde e azul. Bom, o que você pode observar aí? Observe que as retas verde e azul estão, ó, se você delimitei aqui, ó, estão o quê? No mesmo plano, certo? Olha aí, ó, todas estão na parte de cima do nosso bloco retangular. Muito bem, se elas estão no mesmo plano, o que elas são? Se estão no mesmo plano, são chamadas de quê? De retas coplanares. Por quê? Porque estão no mesmo plano. Muito bem, são retas que estão no mesmo plano. Então, vimos aqui um exercício que trabalha com retas reversas e coplanares. Bom, olha aí a Laurinha. A Laura estava brincando de identificar retas paralelas e concorrentes, usando palitos coloridos como mostra a figura, tá certo? Então aqui nós temos um palito azul, né? Palitinho azul, vermelho, laranja e verde, ok? Se ficar um pouquinho confuso, lembre que esse aqui é o palitinho laranja e aqui nós temos o palitinho vermelho, tá certo? Laranja e vermelho. Vamos ver o que a professora pediu aqui da Laura. Como se classifica as retas azul e laranja? Tá certo, vamos lá. Bom, primeiramente você pode observar que a Laura está brincando no chão, colocou todos os palitos no chão. Então significa que todas essas retas aqui estão no mesmo plano, ou seja, todas essas retas são coplanares. Então, se elas são coplanares, elas podem ser classificadas como ou elas são paralelas, ok? São paralelas, ou elas são concorrentes. Então, vamos observar primeiro, né? O que o exercício está pedindo? Primeiramente, retas azul e laranja. Então, azul e laranja. Então, olha aqui, ó. Vimos que as retas azul e laranja, olha aqui, ó, a azul e a laranja. Elas estão se cruzando entre si? O que você pode observar? Não, elas não se cruzam em nenhum momento. Observe, ó, reta azul está de um lado, reta laranja está do outro. Elas não se cruzam. Ah, professor, mas a verde cruza, a vermelha sim. Mas a laranja entre si com a azul, elas não se tocam em nenhum momento. Se elas não se cruzam, então elas são chamadas de quê? Não tem pontos em comum, são chamadas de retas paralelas. Ok? Não possuem pontos em comum, elas não se cruzam em nenhum momento. Bom, próximas retas são as retas verde e azul. Verde e azul. Vamos olhar no desenho, verde e azul. Observe o desenho das retas verde e azul. O que você pode observar?
Bom, primeiramente que as retas verde e azul, olha aqui, ó, elas estão se tocando, elas estão se cruzando, olha aqui, ó. Elas se cruzam nesse ponto aí que eu acabei de desenhar, no pontinho amarelo. Ou seja, são retas que são coplanares e se cruzam em algum ponto. Bom, se são retas coplanares e elas possuem um ponto em comum, como é que eu classifico elas? São retas concorrentes. Por que, professor, são concorrentes? Observe, elas possuem um ponto em comum, ok? Possuem ponto em comum. Por último, qual é a classificação das retas vermelha e laranja? Vamos observar. Então, a vermelha e laranja, observem. Elas se cruzam? Se cruzam, professor. Olha aqui, ó. Elas se cruzam bem aqui, ó. Ponto em comum. Tá certo? Logo, se elas têm um ponto em comum, são chamadas de quê? De retas concorrentes. Muito bem, ajudamos a Laurinha aí e conseguimos classificar todas as retas. Então, chegou o momento de revisar o nosso conteúdo. Vamos lá. Bom, primeiramente nós vimos o quê? O que são retas coplanares? São aquelas que estão no mesmo plano. Muito bem, vamos revisar. Eu tenho aqui um plano, ó, vou chamar esse plano de alfa para ficar bem chique, bem bonito, tá, para você. Olha aí, você pode falar para a mamãe que você já sabe ler esse símbolo. Ó. E aí eu coloco duas retas aqui, ó. Vou colocar uma reta verde, vou colocar uma reta amarela, vou colocar mais uma reta vermelha aqui. Vamos lá, colocar mais uma reta vermelha. Muito bem. O que você pode observar de todas essas retas? A verde, a amarela e a vermelha. Que elas estão no mesmo plano. Logo, são retas o quê? Coplanares. Muito bem. Retas reversas são retas que estão em quê? Em planos diferentes. Então, olha aí, nós temos aqui o teto. Estou construindo uma casa. Fiz o teto e fiz uma parede. Né? Coloquei uma coluna aqui, mas não terminei a casa. Estava com preguiça. Muito bem. Coloquei uma reta vermelha, né? Aí você foi ajudar seu papai e colocou mais uma reta amarela pintada na parede. Essas retas estão no mesmo plano, meu caro amiguinho? Não, não estão no mesmo plano. Uma está na parede, outra está no teto, né? Estão em planos o quê? Diferentes. Se estão em planos diferentes, são retas o quê? Reversas. Ok? São retas reversas, estão em planos diferentes. Muito bem, professor. E as retas coplanares, só lembrando pela milionésima vez, são as retas que estão no mesmo plano para você gravar. Elas se classificam em paralelas ou concorrentes, tá certo? Quando é que elas são paralelas, professor? Estão no mesmo plano. Então, são retas o quê? Que não possuem ponto em comum. Olha aí, ó, coloquei duas retas. Olha aí. Elas não possuem ponto em comum. São coplanares, ou seja, já se sabe que estão no mesmo plano. Possuem ponto em comum? Não. E quando é que são concorrentes, professor? Quando elas se cruzam em algum ponto. Quando elas se cruzam em algum ponto, elas são retas o quê? Concorrentes, professor. Por último, o que são retas perpendiculares? São retas que formam entre si um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, eu fiz aqui, ó, papai construiu uma parede, depois construiu o chão da sala, muito bem. Olha aí, ó, se eu pegar essa reta aqui, ó, uma reta verde, e essa reta aqui que está indo em direção à parede, o que elas fazem? Elas formam entre si um ângulo de quê? 90 graus. Nesse caso, então, elas são retas o quê? Perpendiculares, tá certo? Muito bem, revisamos o nosso conteúdo. Muito bem, meu querido. Hoje nós vimos o quê? Toda a classificação de retas entre concorrentes, coplanares, reversas e perpendiculares. Eu espero que você tenha gostado da aula. Faça os exercícios e até a próxima.